responsável pela terra arrasada. Você tá tirando o peso do Lula. Que ele aceita Bichão, o cenário de terra arrasada. Mas todo mundo aceita porque não é ele o promotor do cenário. Lula. Ah, fale mais. Não foi isso que ele falou? Explane. Que ele falou assim, se nós tivermos o cenário de terra arrasada, ou seja, se o Brasil for destruído, se as pessoas perderem seus empregos, se as empresas fecharem e todo mundo morrer de fome, mas o Eduardo Bolsonaro for vingado, valeu a pena. Foi isso que ele falou. Você acha isso certo? E ele acabou de repetir isso agora de novo. Ele acabou de falar de novo que se ele precisar botar fogo na floresta amazônica inteira, mas pra ele ter a vingança dele, vale a pena. Você acha isso certo? O que... e assim, imagina se o Renan Santos falasse isso. Você ia fazer 3 horas de podcast falando sobre isso. Xingando o Renan. Eu fico meio estarrecido com o engenheiro Léo. O engenheiro Léo, ele me machuca um pouco. Porque eu quero ver você defender essa. Às vezes eu acho que tem honestidade intelectual, às vezes eu acho que não tem honestidade intelectual. Então isso que eu já acho desonesto você fazer isso. Não, eu tô falando real mesmo, tô falando real. O Paulo Figueiredo é meu amigo, nunca falou uma merda dessa que você disse agora. Ele usou... você acha certo. Ele usou a metáfora da... foi uma metáfora. Ele usou a metáfora... igual a metáfora da picanha, entendi. Já virou um esquerdista. Você está equiparando ele ao Lula agora com a metáfora. Não, você falou que é metáfora também, o mesmo argumento dos esquerdistas. Léo, então você virou um esquerdista agora. Eu sei foi uma metáfora. Eu sei que você é entusiasmado pra falar, mas eu posso falar. Pode, vamos lá. Vamos defender você. Vamos lá. Deixa ele falar. Eu dei a palavra pra você. Eu não sei se você percebe isso. Eu dei a palavra pra você. Calma. E você ó a trembolona fazendo efeito. Constantemente me interrompe. Vamos lá. Mas é chato isso. É que você fica muito nervoso. Mas é chato. Não, eu tava falando só. Calma. Então vai lá. Você também tá nervoso interrompendo. Não, vamos lá. Fala. Então respira um pouquinho. Vamos lá. Dá uma relaxada aí. Você inventou esta merda do Paulo Figueiredo. Nem falei do Paulo Figueiredo. Posso falar? Não. Mas não mente, aí você mentiu. Deixa ele falar primeiro, aí depois você fala se tá Posso certo ou não. falar antes de começar a ter ataque? Não, vamos lá. De pelanca? Pô, chato isso. Deixa eu falar, pô. Paulo Figueiredo usou uma metáfora no programa Inteligência Limitada, você distorceu ela pra variar, só pra atingir. Você falou de plano de vingança, ele nunca disse isso. O Paulo Figueiredo tem tomado uma postura extremamente séria, o Eduardo Bolsonaro também. Eu acho um absurdo você não reconhecer a perseguição a eles. Eu acho um absurdo você não reconhecer a perseguição à dona Jusilene, à dona Jupira, à dona Iraci, ao Clériston que morreu na cadeia, não mostrar solidariedade para a família dele. Vocês nunca falaram da família do Clériston no programa, em nenhum programa do MBL. Você tá afirmando Vocês isso. cagam pros perseguidos do 8 de janeiro. Vocês riem e fazem troça da galera do 8 de janeiro. Vocês chamam de um bando de babaca que tava lá pra fazer algazarra e pra fazer bagunça na Praça dos Três Poderes. Vocês fazem isso. Vocês adotaram uma postura de isenção moral no ambiente ditatorial. Essa postura é tão perversa quanto o cúmplice do regime. E é isso que me incomoda. E, de novo, você fala deles falando em vingança pessoal, eles estão lutando pela libertação das pessoas que não foram presas. Elas foram sequestradas e torturadas numa operação absurda que aconteceu. Os dados, eu não sei se você viu, mas tem uma Lava Toga 2. Você viu a Lava Toga 2, não? Você viu a Lava Toga 2 do Eli Vieira e do Davi Agape com Michael Schellenberger? As denúncias da operação montada para fabricar a perseguição à galera da direita e à oposição? Você viu isso? Isso aconteceu no seio do TSE. Isso aconteceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal com a cumplicidade da PGR. E eu fico muito triste de ver que você tá louco para só querer falar mal de pessoas que estão lutando pela libertação de gente inocente nos Estados Unidos. E você, tá vendo? A vendetta não é do Eduardo, a vendetta não é do Paulo Figueiredo. A vendetta é de uma pessoa que não se preocupa com a perseguição que está acontecendo hoje no Brasil, finge que Michael Schellenberger... Eu não sei o que o engenheiro Léo acha do trabalho do Michael Schellenberger. Se você leu os artigos e as denúncias sobre o complexo industrial da censura no Brasil, se você leu sobre o Centro Integrado de Defesa da Democracia e Combate à Desinformação, montado antes como uma assessoria especial para o Tagliaferro, que foi totalmente instrumentalizado para perseguir todo mundo na direita. Você falou do caso do Tagliaferro, use a criatividade, você mesmo forneceu os elementos da perseguição. E eu acho que você discorda, eu acho que você é indignado com a perseguição. Mas eu acho que você não consegue vocalizar a sua indignação sobre a perseguição porque tem um problema
egóico, de grupo, de vontade de simplesmente falar que tudo que vem do Paulo Figueiredo ou de alguém que não é do grupinho de vocês não presta. É só isso. Bacana. Posso falar agora? Você me dá esse direito? Vai, Léo. Legal. Primeiro, você falou que a gente falou... Você tira umas coisas do nada. Eu, particularmente, do que você falou do MBL, eu não vi uma única verdade. Né? Você falou que a gente falou dos caras, falou que eram uns idiotas. O tempo todo. Pera, agora deixa eu falar. Você falou que eram uns idiotas lá, que o MBL falou que eram uns idiotas. Tudo bem, tem realmente certas ofensas. Lembrando que o próprio Bolsonaro falou que eram uns malucos lá. O próprio Bolsonaro ofendeu o pessoal que estava lá, o próprio Bolsonaro. Agora, você falou que eu inventei, que eu estou mentindo, que o Eduardo Bolsonaro não falou de terra arrasada. Ele não falou isso. Eu estou mentindo. Diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Quem tá mentindo agora? Marco Antônio. Quem está mentindo agora? Coloca Marco Antônio. Coloca o vídeo. Então agora assume que você mentiu e você tá fazendo de tudo pra defender o Bolsonaro, Coloca pô. o vídeo inteiro. Isso que é o problema. É demagógico. Você não quer defender o certo, você quer defender o Bolsonaro. Tá bom. Você falou que eu menti. É E isso, eu acabei de provar agora que você isso é mente verdade. sobre a intenção. Tá. Você coloca qual que é a intenção? A intenção dele é como se ele fosse corresponsável pela terra arrasada. Você tá tirando o peso do Lula. Que ele aceita Bichão, o cenário de terra arrasada. mas todo mundo aceita porque não é ele o promotor do no cenário. Lula. Eu, quando eu falei, tá maluco? eu botei 100% da culpa do Botou que tá acontecendo. nada. Mas Você então, tá botando nele agora. Isso? Você tá botando nele agora. Você me acompanha 100% Você do tá tempo. botando nele agora. Eu falei isso em live Você tá atribuindo a ele. mais de uma vez. Eu fui na Então, live do peraí. MBL. A culpa é do Trump, é do Lula ou é do Eduardo Bolsonaro? O que tá acontecendo é 100% do Lula. A culpa do que tá então por que acontecendo. você tá colocando Porque o áudio do Eduardo Bolsonaro? Você acabou de atribuir responsabilidade pra ele. Pegou, Esse idiota? Esse idiota, com esse ego gigante, ele quis botar a culpa nele e falar, eu fui o responsável por isso. Agora tá todo mundo falando que a taxação é culpa dele. Errado. Errado. Só que o Lula ganhou 4 pontos da pesquisa agora, por causa desse idiota. Eu vou falar mais até. CNN e Globo News, ele não viu. Matéria de agora. Empresários completamente indignados com o governo federal por não negociar que é chato e quando fechar, eu não deixo você falar, mas e você não deixa fechar eu a falar negociação com os Estados Unidos. Não, porque eu acabei de provar que... acabei de provar que você mentiu. Você só colocou um trecho recortado sem contexto. Esse é o trecho que tá no YouTube. É o trecho, a gente pode mas colocar o vídeo todo. Mas tá? E eu vi o vídeo todo. É muito e ele legal. fala com essa o vídeo intenção. todo. Peraí, você falou, agora deixa eu falar. Coloca o vídeo todo, então. Sério. Acha o vídeo todo. Vamos colocar o vídeo todo do Ele Eduardo. fala que se a gente tiver Manda o vídeo pra mim. Manda o vídeo pra mim. que eu tenho é só o corte. Ele só tem 3 segundos. Agora. Ele tem 3 segundos. Não, tem o vídeo todo. Se foi, todo mundo pode achar o vídeo todo isso. E ver se que ele quer dizer alguma coisa diferente. Ele chega e ele fala. Isso que eu acho que ele fez errado. Eu falei isso na live, mas você não acompanhou, aí você fala que eu não falei. Cara, pra mim, o trabalho que eles estão fazendo é excepcional. Por que o Trump... Vamos lá. Eu acredito... Qual que é o trabalho que ele tá fazendo lá? Fala pra mim, se você acompanha mesmo. Eu acredito... Qual que é o trabalho que o Eduardo tá fazendo? Eu acredito que ele contribuiu pra trazer essa lei magnífica. Eu acredito isso. O problema é a forma que ele expôs isso e as pessoas agora estão, inclusive o PT... preocupado com a forma? Estou preocupado porque ele tá... Como ele fez... Olha só... Não é a matéria, é a forma. Não, é a forma, porque a forma influencia no jeito que as pessoas vão votar. E as pessoas agora estão apoiando mais o Lula. Como o Bolsonaro fez o Lula voltar à presidência. O Lula, que era um ladrão, condenado em 3 instâncias, que ninguém mais falava do PT. O cara na cadeia... Aí o seu Bolsonaro me bota lá um ministro do STF que anula todas as delações do Palocci, que devolve os direitos políticos pro Lula. De tanta besteira que o Bolsonaro fez, ele traz o Lula de volta pra ser presidente. O que o pessoal e ele tá fazendo isso de novo. Léo, o pessoal tá dizendo aqui é que ele pode ter falado a respeito de prejudicar o governo e não a população. Não, a população. Não, põe o contexto. Põe o contexto. O governo. Põe o contexto agora que o Léo... Você tem um vídeo? O Léo não tem o vídeo. Põe o vídeo. Ué, o Léo, você sabe. porque eu lembro. Eu lembro, tiozão. Tá louco? Agora eu vou... Agora eu sou um arquivo... Eu sou um arquivo vivo do... Ele falou isso agora Eduardo hoje de novo. Pode pôr o vídeo inteiro. Ele falou que se ele tiver que botar vou falar uma floresta amazônica toda, eu sempre vou apostar todas as minhas fichas no contexto, ao invés de ouvir versão enviesada. Eu vou sempre apostar as minhas fichas no contexto. É o pod você aí, tá muito nervoso? Meu podzinho. Você também tá nervoso, Léo. Não, Você também tá nervoso. Não, você tá muito nervoso. Eu acho engraçado, Léo, você recortar 3 segundos e foi legal. Cara, muito bom isso que você fez, porque
De fato, Pega o vídeo inteiro. Não muda nada. Cara, tem que ver o... Não muda Sim. nada o vídeo inteiro. Mas é que é legal pro corte, entendeu? Amanhã ele tá... o Arthur vai fazer o react. Passa o vídeo inteiro, Passa o Arthur. vídeo inteiro, porque Não vai o vídeo passar. inteiro não muda O Arthur absolutamente Dembele? nada. O Mamãe Falei? O problema é que a Mamãe Falei? O que Claro, que não vai passar. O que o Bolsonaro ele é especialista? Em elevar o Lula de novo. Como o próprio Eduardo Bolsonaro falou, tá bom. que era melhor Eu acho o Lula tão- posso solto. falar? Peraí, deixa Na eu ditadura falar. eu acho muito Você fala medíocre que é esse chato debate. interromper, mas você Não, mas esse debate é medíocre. O próprio Eduardo Bolsonaro falou, é melhor o Lula solto e concorrendo. O que o Bolsonaro faz? Ele sempre fortalece o Lula. Isso me incomoda. Pô, parece um Pra papagaio que de que ele pirata, você só tá fortalece? repetindo o que Então, você falou da outra vez. eles fazem isso o tempo todo. Não, o mais e engraçado... a gente não vai criticar de ele fortalecer o Lula de novo. O mais engraçado é, depois do nosso debate, um monte de coisa mudou, mas você continua só Tô repetindo falando chavão. de um monte de coisa e você tá defendendo as mesmas coisas eu tô erradas. buscando novos elementos para nossa discussão, para nosso debate. Mas por que Aí a você gente vira e defende as fala, mesmas coisas aí a gente tá erradas? falando de Magnitsky, Departamento de Estado americano, a postura do Eduardo. Aí eu fiquei em dúvida. Eu pensei comigo aqui, você falando, né? Eu concordo com o que ele tá fazendo, eu não concordo com a forma. Aí eu queria te perguntar, engenheiro Léo. Em relação à lei Magnitsky. Engenheiro Léo. Vamos lá. Qual é a forma? Se você concorda com Sim. o mérito e a matéria e a essência da ação, Certo. qual é a forma do engenheiro Léo? Ele não trazer pra si, do jeito que ele tá mostrando, que inclusive o tarifaço foi graças a ele que foi colocado no Brasil. Porque esse tarifaço, ele vai destruir empregos, vai destruir empresas, pessoas vão ser prejudicadas, e aí ele fala. Sim. É esse contexto que ele fala. Quem tá falando o quê? Outro tá distorcendo, pegue o vídeo todo e veja. É nesse contexto. Tudo bem, vai ter esse problema, mas mesmo que tenha um cenário de terra arrasada, pelo menos eu serei vingado. Então a gente destrói o Brasil todo, mas ele vai ser vingado? Esse tarifaço tá sendo um problema pra minha área. Eu sou da área de metalurgia. Você tá tirando de contexto de novo. Não tô. Você já acabou de falar que ele não tinha terra- falado isso. Eu tive a que provar que ele falou. Terra arrasada O não problema tem... é que você não vê as coisas e depois fala que não Terra existe. arrasada não tem nada a ver com população nem empresariado. É uma metáfora. Ele falou isso também no Inteligência Limitada e também o Paulo Figueiredo, não foi nem o Edu que falou isso. Sim, mas esse foi o Eduardo. Esse foi o Edu. O Paulo Figueiredo falou... Que você falou que não tinha O acontecido. Paulo... Não, desse jeito que você tá falando, não, que você deturpou. Não, você falou que ele não tinha falado Mas isso. é óbvio que E eu não. mostrei exatamente isso o que daí ele é falou. terra arrasada com relação ao sistema. É sistema. Ele usou. É a sua inclusive... interpretação. Não, mas ele fala isso. da interpretação, não, você falou que ele não falou. Ele fala isso. Ele não falou desse jeito. Não, agora você tá, Você tá maluco? a pós-verdade. Agora você tá metendo uma Calma aí, pós-verdade. Pós-verdade, o cara ele olha o mundo com uma Agora lente você tá totalmente botando a distorcida pós-verdade. e a minha pós-verdade. Eu tenho que Você acha acreditar. você é o virou seguinte, político mesmo, Eu tenho que hein? acreditar em valor de primeira face aqui, valor de face. Eu tenho que acreditar no que ele fala. Ele pega um trecho de 3 segundos. Não, você não precisava Legal, acreditar, mas não diga que não aconteceu se você não sabe. Tive Não, que provar que aconteceu. não, porque a tua Agora interpretação você, já é não, maligna. Mas do jeito Não, e tal. tem E a sua interpretação interpretação que é maligna, maligna. porque eu que sou bom, é praticamente um esquerdista. Se Eu você sou me bem, acha- você é o mal, se você é um me esquerdista. acha- se você me vai acha- você vai estar de Não, braços esquerdista dados com a não, Tabata velho. Amaral agora. Eu fico lisonjeado. Se ele me acha o bom e o bem e ele é o e mal... eu sou o mal, Ele... É igual o Lula. Daqui a pouco você vai falar pra votar com amor em você. Isso, mas Só falta isso. Isso